para honrar o Senhor com os meus dízimos, minhas ofertas. Fala comigo, continue falando ao meu coração nessa noite. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem deseja mais do Senhor nessa noite diz amém. Nós estamos praticamente sendo preparados para uma onda de fogo de avivamento que vai descer sobre nós no retiro de carnaval. O Recanto dos Profetas será a parte mais luminosa de Teresina, domingo, segunda e terça, amém? Pode ser até que alguns sejam impelidos a chamar o corpo de bombeiro para aquela região ali, porque vão ver fogo naquele lugar. Você sabia que no avivamento da Rua Azul aconteceu isso? Os jornais notificaram isso, que o corpo de bombeiro chegou lá para o endereço e quiseram entrar lá e verificar o que estava acontecendo, porque um vizinho ligou dizendo que naquele endereço estava pegando fogo, estava tendo um incêndio. Foi visto literalmente fogo no telhado, em cima, não sei se era telhado, se era laje, sei, sobre o endereço onde estava acontecendo o avivamento da Rua Azul. Tudo pode acontecer quando o Espírito Santo começa a se mover. Não era assim no Velho Testamento? A Bíblia diz que quando Moisés entrava no tabernáculo, o povo via a coluna de fogo que era gerada dos céus até o tabernáculo. Quando Moisés saía do tabernáculo, a coluna de fogo se apagava. E esse fogo tem um nome. E o nome desse fogo está em Hebreus 12, 29. Lá diz: Deus é fogo consumidor. Então o nome desse fogo é? Quando Deus se manifesta, tem fogo. E o tema do retiro de carnaval desse ano é fogo no... Então já quero te adiantar que o altar é o coração. O fogo é o próprio Deus. Todo mundo vai sair de lá pegando fogo. O último filme, Quarteto Fantástico, foi muito bom. Não gostei não, mas uma coisa me chamou a atenção. O personagem de fogo, ele passou dias e dias pegando fogo. Fogo veio, colocaram ele num local reservado, e o pessoal via do outro lado da parede de vidro, ele pegando fogo continuamente. E eu fiquei olhando assim, mas esses americanos, eles sabem muito bem, viu? Esses caras, eles têm noção das coisas. Assim acontece com aquele que é batizado com o Espírito Santo. Para ele começar a fazer alguma coisa para Deus, ele tem que passar vários dias queimando. Daqui a pouco, quando ele começa a andar, era o próprio Deus andando na vida dele, que está cheio do fogo de Deus, amém? João Batista disse que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem tem medo de fogo, já digo, não atravesse os portais do Recanto dos Profetas. Se você tem medo de fogo, não vai para perto dos montes de Menegais. Não apareça ali na região dos Cantinébias. Porque o fogo ali vai estar ardendo. Já está. Amém, irmão? Agora, você deseja ser mais purificado, mais santificado, pegar fogo mesmo, sair transformado, então esses 3 dias serão um ambiente para você. Deixa eu ministrar aqui uma palavra. Dentro desses próximos 40 minutos, em 30 prego, 10 minutos a gente ora, concluindo e buscando de Deus aquilo que Ele vai derramar na nossa vida ainda nessa noite, amém? Aleluias. Estou tentando falar aqui bem educadamente, porque os últimos 2 finais de semana acabei com minha voz, estou tentando recuperar, porque o retiro tem aí, e vou gritar muito no retiro, ali eu grito.
Eu grito clamando, grito orando e grito com os cabos que não sabem jogar bola, não passa a bola para mim. Vocês viram a pança que botaram Zé Nilton lá no grupo dos Avivados hoje? Você não viu isso não, Zé Nilton? Você não viu? Colocaram Zé Nilton assim com um botijão na frente. Eu não sei o que foi que aconteceu ali, não sei que tipo de Photoshop é aquele, ou se é verdade mesmo. Mas eu quero defender e dizer que Zé Nilton e eu, no ataque, só dá nos casados. Os casados solteiros, só dá nós na fita, esse Playboy no DVD. Esses solteiros aí, irmãos, danadinhos, são igual abóboras. Nunca, em 20 anos que eu participo de retiro, nunca os solteiros ganharam dos casais, só se for dessa vez. Porque apesar dos casais ter uma certa barriguinha, mas a experiência aqui, ó. É que tal missão? 5-1, foi nós ganhando de sola. E o campo de futebol, irmão, tá uma graminha, tá convidativo, tá um grito, vem jogar bola. Já prepararam a bola, não sei de onde vocês vão arrancar uma bola aí por aí. É a bola do Zé Nilton? Então vou ver se eu me comporto um pouco mais aqui, que eu preciso ter voz para o retiro do carnaval. Vai ser bênção demais. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Eu quero falar nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo e do relógio, sobre 4 evidências da fé. Diga comigo, 4 evidências da fé. A primeira evidência da fé que eu quero colocar aqui, acho que esses dias eu preguei alguma coisa sobre isso também, não foi sinais de arrependimento, não, foi evidências de arrependimento, não foi? Você não estava aqui não, Zanito, no dia, estava aqui a Carol, a irmã da Carol, acho que ela foi nesse dia que ela veio e fez a decisão. Carol, foi evidências do arrependimento, acho que foi essa pregação. Hoje eu quero falar sobre as evidências da fé. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você tem fé. Eu sofri muito durante uma época da minha vida, quando eu ia sentar naquela cadeira para ouvir uma pregação que pudesse me motivar, me jogar para cima, me fazer voltar para casa mais motivado. Eu ouvia algo do tipo: nós não temos fé, nós somos um povo sem fé. Irmão, se você não tivesse fé, você não estaria neste lugar. Se você está neste lugar, glória a Deus pela tua fé. Amém? Então diga para quem está do seu lado, dá uma balançada e diga: eu não sei quanto a você. Oxente, você acha que desse jeito você vai convencer quem? Balança mesmo e diga: não sei quanto a você, mas eu tenho fé. Aleluia, glória a Deus, amém? A primeira evidência que eu quero falar aqui, evidência da fé, é a esperança. A esperança é uma evidência da fé. É uma das maneiras de você demonstrar fé para Deus, demonstrar fé para você mesmo, para o ambiente de pessoas que estão convivendo com você. Se você é alguém que tem esperança, que espera, não é? Que está com expectativa em Deus em relação ao seu futuro, então é você alguém que tem fé. Então, embora a Bíblia diz, fale para os ricos desse mundo, não depositar sua confiança ou sua esperança nas riquezas que tem. E aí eu quero fazer essa distinção entre esperança em si, esperança como algo que existe no coração de todo ser humano, e a esperança que é direcionada, apontada para Deus. Então é a esperança que você tem em Deus, não é a esperança que você tem no próximo político, não é a esperança que você tem, não é, no teu salário, não é a esperança que você tem de dias melhores, como que se isso pudesse acontecer sem a ajuda de Deus. Não, eu estou falando de uma esperança em Deus. Se você tem esperança em Deus, você tem fé. E Hebreus capítulo 6, versículo 16, 17 diz assim: para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, diga: Deus não mente, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança, de agarrar a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que permanece além do véu, e que penetra além do véu. Bom,
Eu estou em Hebreus 6, agora 19. Aí eu falei 16, 17, né? Era 18, 19. A qual temos como âncora da alma segura e firme, a qual penetra até o interior do véu. Pegou aí? A qual temos como âncora da alma. O que nós temos como âncora da alma? Diga esperança. Nós sabemos que âncora é aquele instrumento que é colocado no navio, no barco. Quando ele quer parar no meio do oceano, você desce a âncora e lá ele fixa o barco no oceano. O vento joga para um lado, joga para o outro, mas ele não sai daquele local, porque ele tem uma âncora que está fincada lá embaixo. A esperança é a âncora da nossa alma. Os vendavais, as dificuldades, as adversidades, os desafios vêm combatendo contra você, fazendo você se desanimar, desistir do sonho, desistir daquilo que você começou. Só que você tem uma esperança, e a esperança te faz firmar. Pode soprar ventos contrários, pode soprar adversidade, mas eu não arredo o pé, porque algo está me segurando firme naquilo que eu creio que Deus vai fazer, e o nome disso é a minha esperança, é como âncora que me firma no propósito. A Bíblia diz, capítulo 26 de Isaías, versículo 3, que Deus abençoa com paz aquele cujo propósito é firme em Deus. Amém? Então a tua esperança precisa ser aumentada cada vez mais. Você precisa alimentar a tua esperança, que o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar, que o Deus que te amou, te chamou, te escolheu, Ele mesmo disse que se não poupou o próprio Filho, como não nos daria consigo mesmo todas as coisas? Se Ele matou o próprio Filho para dar vida a você e a mim, então Ele vai cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. Não fique desesperançado, não fique por aí, inseguro a respeito do teu futuro. Se você estiver com a tua esperança ancorado em Deus, o Senhor vai te dar vitória e o teu futuro vai ser seguro. Posso ouvir amém? Posso ouvir um glória a Deus? Assim será com o teu casamento, assim será com a tua saúde, assim será com a tua vida espiritual, assim será com a tua vida ministerial. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Amém? E a Bíblia diz também que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu não sei se você chegou aqui fraco, cambaleando, querendo desistir, sabe, parecendo uma corda bamba, uma tirinha de corda podre, quebrando os fios aos poucos. Eu não sei como você chegou. Uma coisa eu sei: o Senhor vai liberar uma unção sobre essa corda, e ela vai se firmar, e você vai sair daqui como se estivesse firme num cabo de aço. Amém? Porque a Bíblia diz que quem espera no Senhor renova suas forças, ganha força para continuar lutando. Aleluia. Se você passou um ano lutando com esse propósito, o Senhor vai te dar força para passar mais 10 anos, porque com o Senhor, a Bíblia diz, eu saltarei muralhas. Amém? 20 anos no Evangelho, seguindo ao Senhor Jesus, passei por várias adversidades, e eu aprendi que todas as vezes que a minha fé começa a apagar, eu aumento a minha esperança no Senhor, eu alimento minha esperança na leitura da Bíblia, eu alimento minha esperança na oração, na adoração, passando horas e horas com o Senhor. Aí eu sou renovado, estufo o peito, ergo a cabeça, me agiganto na fé e digo: estou pronto para enfrentar qualquer luta em nome do meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi estava cansado, vinha da guerra, e aí ele estava cansado, todo mundo perseguindo. Vem de uma guerra, e quando chega na sua aldeia, passou um outro reino e levou todo mundo. Aí quando ele olhou para aquilo ali, se desanimou. E os soldados valentes de Davi estavam falando de abandonar Davi, porque não é possível. A gente anda com esse homem, é só confusão. É gigante que a gente tem que matar. É o povo querendo matar, ele vai matar nós todo mundo. E agora levaram nossas mulheres, nossos bens, nosso tudo. Aí a Bíblia diz que Davi saiu um lugar à parte, se fortaleceu no Senhor. O que ele fez? Ele orou, ele foi trabalhar a sua esperança. Aí ele se levantou, chegou perto dos soldados, balançou a poeira e disse: levantem e vamos. Aí os caras, quando viu aquela firmeza de Davi, foram todo mundo atrás, conquistaram vitória, trouxeram não somente as mulheres, mas todas as riquezas que aquele outro reino tinha.
Você vai sair daqui agigantado, pronto para enfrentar qualquer luta, adversidade em Deus, porque a esperança é a âncora da alma. A esperança vai fazer você se manter firme, e daqui um ano quem te viu, quem te vê, alguém vai dizer assim, olhar para você e dizer: rapaz, eu pensei que você ia desistir, eu vi você quase que por um fio, mas porque você permaneceu, olha o que Deus fez na sua vida. Ainda bem que você ficou firme, ainda bem que você perseverou, ainda bem que você realmente trabalhou sua esperança, ficou firme, porque Deus vai te colocar em outro lugar. Tem coisa que está quase chegando, tem algo que Deus está quase já derramando na nossa vida, e ao invés da gente trabalhar a esperança para manter-se firme, aí a gente desiste. Não desista não. Olha para quem está do seu lado e diga: está perto, está perto. Tenha esperança no Senhor. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Segunda evidência da fé é a perseverança. Diga comigo: perseverança. Lucas 18. Todo crente, uma das características fortes de todo cristão é a perseverança. Todo mundo, por causa da falta de esperança e por causa, sabe, da falta de fé, de firmeza, quando passa por problema quer desistir. Qualquer coisa, não vou largar meu marido. Qualquer coisa, não vou largar minha esposa. Qualquer coisa, não vou desistir desse trabalho, vou desistir desse emprego, vou desistir dessa empresa, vou desistir desse curso. Qualquer coisa está desanimando. Mas o crente verdadeiro, ele tem uma característica. A Bíblia diz: 1000 cai ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu ficará firme, não será atingido. Todo mundo desiste, você está firme aqui, ó. Firme, firme, perseverando na luta. Ainda que a Bíblia diz que o povo de Deus, pela fé, arrancaram da fraqueza força. Está quase morrendo. Senhor, tem misericórdia. O Senhor libera uma força maior e você continua firme. E andar mais um ano no propósito significa ganhar muita coisa, porque em um ano, irmãos, Deus faz coisas tremendas. Em um ano, meu irmão, quando eu olho para um ano atrás, o que Deus já fez na minha vida, na vida de pessoas de um ano para cá, irmão, é coisa espantosa. São coisas espantosas. Então, pega aquele lema: mais um ano perseverando, mais um dia perseverando, mais uma semana, eu não vou arredar o pé, porque quem tem que sair do meu é o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é você que recua, é o diabo que tem que recuar. Eu posso ouvir um aleluia. Então a perseverança é uma evidência da fé. Lucas 18, versículo 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus, disse o Senhor: considerai o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa fé está direcionada à perseverança. Jesus está dizendo que aquela mulher tinha fé porque ela perseverou todo dia na casa do juiz, pedindo para ele fazer justiça. A fé dela era a perseverança e não desistir, e aquele homem fez. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a minha perseverança em Deus, ela é acompanhada da oração. Quando eu persevero em Deus, não é perseverar intacto sem fazer nada, é perseverar orando, amém? A minha perseverança, orando, esperando e orando, é uma evidência de fé. Deus não espera que você espere sentado. Sabe do ditado? Espera sentado que em pé cansa. Não. Deus não quer que você espere sentado. Deus quer que você espere de joelho. Persevere de joelho. Eu vou te mostrar um versículo lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim, ó. Presta atenção. Regozijai-vos na esperança. Olha a esperança novamente aqui na Bíblia. Sede pacientes na tribulação. Quem está passando? Quem é? Deixa eu reformular a pergunta. Quem acredita que é comum todo cristão passar por tribulação? É comum. Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Então, Paulo diz assim, ó, sede pacientes na tribulação e perseverai na
oração. Perseverai na oração. Não é perseverar sentado, é perseverar orando. Quando eu persevero firme, ainda que pareça que a casa está caindo, ainda que pareça que o filho está querendo ir embora por causa das drogas, ainda que pareça que a esposa está querendo ir embora por causa de não sei de quê, ainda que pareça que o marido está querendo ir embora por causa de outra, ainda que pareça que a casa esteja caindo, você persevera na oração. Aleluia. Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido, que por fim o Senhor vai fazer. Jó dizia, a mulher de Jó dizia assim para ele: homem, larga esse teu Deus e morre. O Deus que deixou você perder os filhos, perder os bens, só ficou nós dois, larga esse Deus e morre. Aí Jó dizia assim: como falas uma louca, fala você. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu sei em quem tenho crido, que por fim se levantará em meu favor. Aleluia. Ainda que pareça que a casa está caindo, você está perdendo tudo, perdeu o emprego, perdeu isso, aquilo, outro, você vai perseverar na oração, porque eu te digo, meu irmão, no último segundo, quando está já batido o martelo pelo homem, Deus vai lá e sopra e refaz tudo de novo para a sua vida. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Meu irmão, a Bíblia diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você só não pode morrer. Só não pode morrer. Se morrer, aí acabou, meu irmão. Aí acabou-se mesmo. Agora, se você ainda está vivo, você pode estar igual um cão. Mas vale um cão vivo do que um leão morto. Porque depois que o leão morre, acabou. Mas o cão pode estar cambaleando, meu irmão. Pode estar cambaleando. Dá comida para ele. Trate ele bem para você ver. Se ele não se levanta, daqui a pouco vai defender você de qualquer inimigo. Meu irmão, você pode estar igual um cão caindo. O Espírito Santo vai soprar sobre você. Você vai se erguer, vai se levantar. E daqui a pouco você vai estar cantando vitória. Então somente persevere orando. Senhor, eu não tenho mais força, eu não sei mais como fazer. Oh Senhor, esse trapo é ruim, essa trapinha é ruim, eu não sei mais o que fazer. Mas fale com Ele, continue com Ele, e de repente Ele vai fazer algo que você nem imaginava. Ele vai fazer. Posso ouvir amém? Eu como pastor, irmãos, tem hora que a carne não tem jeito, a carne visita a nossa vida. Aí tem certos aconselhamentos que a gente vai fazer. Aí a esposa conta a história do infeliz que traiu 320 vezes, 365 vezes por ano, né? E aí ela vai contando aquela peleja, irmão, dá vontade de dizer: larga esse trapo, larga esse infeliz. A vontade é essa, irmão, porque a gente é homem e a gente decidiu ser fiel à esposa, e a gente não aguenta as esposas serem injustiçadas. Só que o Espírito Santo me lembra que antes a gente não era melhor que isso, e o Senhor fez algo na nossa vida. Então, se você aguenta mais um pouquinho, mulher, perseverando em oração, o Senhor vai fazer. Ou o cabra se converte ou morre. O Senhor passa a espada no pescoço dele, aí você está livre para recomeçar a sua vida. Mas algo Ele vai fazer em teu favor. Posso ouvir amém? Ele vai mudar as circunstâncias, vai mudar o fígado, vai dar um pulmão novo que não tem mais necessidade de nicotina, nem de droga, nem de bebida, sabe? Deus vai arrancar o órgão genital dele, se for preciso botar outro, para ver se ele não tem mais necessidade. A mente, né? É a mente que Deus arranca. Deus muda a mente e o coração para ele não ter necessidade de visitar nem outras mulheres e nem ela visitar outros homens. E assim o Senhor vai trazer fidelidade conjugal, vai trazer bênção para o teu casamento. E esse cabo da peste vai virar um cabo de Cristo. Em nome de Jesus, amém? Mas persevere orando. Não persevere lamentando não, reclamando, brigando com o teu marido, com tua esposa, com teus filhos. Não, persevere orando. Fale com Deus um dia, fale com Deus 2 dias, fale com Deus mais de uma vez por dia. Fale, sature os céus, falando com Deus a respeito do que está acontecendo. E vai chegar aquele momento em que o Senhor vai dizer: rapaz, se aquele infeliz do juiz iníquo atendeu uma viúva, eu, cuja essência é amor, não vou atender meu filho. É isso que Jesus fala. Ouviu o que disse o injusto juiz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Você é escolhido, você é escolhida do Senhor. Ele fará justiça em teu favor. Irmão, o que eu estou falando, não estou falando para motivar você não, estou me arrepiando todo, estou falando pelo Espírito Santo. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus vai chegar e vai arrumar a tua casa. Mas persevere orando. Faça Deus perceber que você confia nele, que você não está atrás de subterfúgios, que você não está atrás do macumbeiro, não está atrás do agiota, não está atrás, sabe, da cartomante, não está atrás do detetive colocando atrás do teu cônjuge, sabe? Confia em Deus, deixa que Ele vai colocar um anjo criolão que vai estar no mínimo cuidando para ele não morrer.
Deus vai cuidar dele para ele não morrer, para ele se converter, ainda se humilhar diante de você, ainda dizer publicamente: a minha esposa é a melhor mulher do mundo. Para me aguentar, só pode. Deus vai te honrar em público. Vá para o secreto, perseverando em oração, e Ele vai te coroar em público. Isso não é palavra de autoajuda, não, é Bíblia. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você crê e continuar crendo, o Senhor vai ter, mais cedo ou mais tarde, vai salvar todo mundo, pelo teu exemplo. E a Bíblia diz que a mulher ganha o marido calada, só perseverando na oração aqui, ó, só com Deus. E vice-versa, o marido ganha a mulher também assim, amém? E os pais ganham os filhos, não é dando bronca, não é obrigando, não, é orando e amando, orando e amando. E o amor do Senhor destilando a partir de você e fazendo teus filhos beber desse amor. Amém, meus queridos? Terceira evidência da fé: obediência. Diga comigo, obediência. Em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, capítulo 7, não é 5, 7, 6, 7, capítulo 5, capítulo 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 7 de Atos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. A obediência é uma evidência de que você tem fé em Deus. Obediência não é algo somente para sentir. Ou melhor, a fé não é algo somente para sentir. Fé é algo para se obedecer. Quando um judeu decidia seguir Jesus, quando ele depositava fé em Jesus, ele estava pronto para obedecer a Jesus em tudo. Se você diz: eu tenho fé em Jesus, mas não obedece os mandamentos dele, os ensinamentos, então você não tem fé. Você acredita que ele existe. Fé é obedecer. Eu vou te mostrar Tito 2:12. Tito 2. Tito é antes de Hebreus e antes de Filemão. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Deixa eu ver se essa linguagem é melhor. Ensinando-nos para quê? Renunciando, diga renunciando à impiedade e às paixões mundanas. O que são paixões mundanas? Inclinações da natureza comum do homem. Inclinações para farrear, beber, fumar, jogar, brigar, dançar agarradinho, porque dançar é benção, dançar para Deus é bom. Dançar agarradinho já é inclinação da carne. Renunciando à impiedade, às paixões mundanas. O homem que não consegue viver só com uma mulher, só ter apenas um namorado. Eu vejo testemunhos de pessoas que diziam que quando estava, antes de se converter, tinha 5 namoradas e conseguia visitar todas elas na mesma noite. Ele começava de manhã, meio-dia almoçava com outro, 4 da tarde estava ali com outro, 7 da noite andava no shopping com a outra, lá para as 10 visitava uma outra, lá para meia-noite estava lá com mais uma, e ainda voltava para casa caçando alguém no meio da rua. Paixões mundanas, carne, precisa, morre, vai morrer desse jeito, queima. Então as paixões mundanas, vivamos nesse presente mundo sóbria, justo e piedosamente. Então há um estilo de vida a ser vivido quando você recebe a fé. A fé em Cristo Jesus diz que agora nós somos santos, e uma vez santos, abrimos mão do pecado e seguimos o caminho estreito. Eu sou a porta, entrai pela porta estreita e caminhar no caminho estreito, o caminho do Senhor. Então a fé não é algo apenas para se acreditar, a fé foi deixada pelo Senhor para que possamos obedecer. Os sacerdotes obedeciam a fé, eles acreditavam na lei de Moisés. Quando eles decidiam crer em Jesus, eles foram para os apóstolos e começaram a perguntar: o que Jesus ensinou? Que estilo de vida
Ele disse que devemos ter. Eu quero seguir tudo o que Ele me ensinou. Isso é obedecer à fé. Amém? Os desobedientes não vão a lugar algum, irmãos. Os desobedientes não conseguem fluir para Deus. Em Hebreus, capítulo... Deixa eu ver se é capítulo 3, 5. Capítulo 5, versículo 8 e 9 de Hebreus. Versículo 8 do capítulo 5 de Hebreus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Jesus, como filho de Deus, teve que aprender como ser humano normal a ser obediente. Rapaz, se Jesus teve que aprender a ser obediente, que dirá você e eu? A pessoa que diz, pai, eu não gosto de ir muito para a igreja não, porque o pastor fica dizendo que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo. Peraí, tu és ou não um filho de Deus? Se tu quer seguir Jesus, se o próprio Jesus teve que aprender a ser um obediente a Deus, imagine você e eu que já temos tendências para errar. Então tem que estar vindo para os cultos mesmo, tem que estar ouvindo tudo aquilo que nós, pastores e líderes, estamos falando, para que você possa aprender a ter fé, a andar o caminho da fé. Porque Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha só, Jesus, como filho de Deus, ainda teve que ser aperfeiçoado. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então Jesus não é salvador das pessoas que acreditam nele. Jesus é autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. Ter fé em Jesus é ser obediente a Jesus. Lucas 6,46. Deixa eu ver se é lá mesmo. Lucas 6,46, Lucas? Você, como Lucas, deveria decorar o livro de Lucas. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Que adianta? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aí Ele te ensina o caminho, você, não, eu não quero obedecer, eu quero apenas acreditar no Senhor. Não rola. Não rola. Se você tem fé, evidencie tua fé pela obediência. Quarta evidência e última evidência da fé é que a fé, ela gera em nós fidelidade. A quarta evidência é fidelidade. Se eu digo que tenho fé em Jesus e não sou fiel a Jesus, e não tenho uma característica de fidelidade no meu coração, então eu preciso, no mínimo, aprender isso. Porque eu não estou dizendo que uma vez que você se converte, você já se aprimora em tudo isso automaticamente. Nós estamos aprendendo. Lá em Tito, Paulo diz que é ensinando-nos. A graça se manifestou educando-nos, ensinando-nos. Então, é importante estar na igreja, por quê? Porque você vai ouvir sobre coisas que você talvez não ouviu ainda, não sabia. E uma vez que você tem acesso a essa verdade, eis a oportunidade de colocar em prática. Jesus falou assim, aquele que escuta a minha palavra e pratica, então para praticar, tem que primeiro escutar, ouvir. Então, se você está aqui e ainda não testemunha da fidelidade do Senhor no seu coração, eis a oportunidade de aprender. E nós temos aqui o Senhor Jesus trazendo um alerta para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Quem está acordado aí diz amém. 3,14 Apocalipse. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém, a testemunha fiel. A testemunha o quê? A testemunha o quê? Fiel. Por que Jesus se apresenta como testemunha fiel? Jesus geralmente se apresentava para a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia, quando ele ia exortar essa igreja numa área, ele manifestava uma qualidade sua. Ei, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós
também. Então, quando Jesus percebeu que a igreja de Laodiceia estava andando em infidelidade, sendo infiel, então ele se apresenta dizendo: ei, aqui diz o amém, a testemunha fiel. Eu sou fiel e eu quero te ensinar a ser fiel. É igual o pai que chega para o filho que está brigando com outro irmãozinho, batendo no outro irmão. Aí como é que ele vai ensinar? Filho, você me vê batendo na sua mãe? Diga, quantas vezes você me viu descendo o tapa na sua mãe? Diga para mim, quantas vezes? Nunca. Será que nunca? Será que ele vai? Não, pai, eu estou aprendendo com o senhor. O pai que não bate na esposa pode chegar para o filho e dizer assim: ei, você já me viu batendo na sua mãe? Não, então siga meu exemplo. Eu não bato na sua mãe, então não aprenda a bater no seu irmão, porque aqui você não me vê batendo em ninguém. Então Jesus diz assim: ó, ei, igreja, você já me viu sendo infiel? Você consegue contemplar infidelidade em mim? Não. Então eu quero te ensinar a ser fiel como eu sou. É por isso que ele diz assim, ó, a testemunha fiel. E nós vamos mais, você vai entender que era disso justamente que Jesus estava falando. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não preciso nem explicar muito que ser morno é você viver um pouco de um e um pouco de outro. Um exemplo cotidiano para nós nordestinos, para você entender o que é ser morno. É uma esposa chegar para o marido e dizer assim: marido, eu te amo, eu não consigo viver sem ti, mas eu quero te dizer que eu também não consigo viver sem outro homem. Para eu estar totalmente satisfeito, eu preciso também me relacionar com outro homem. Então eu tenho um outro homem na minha vida. Eu sou metade sua e metade do outro. Quem é o nordestino cabra macho que aceita isso? Primeiro, o cabra com a natureza de homem não aceita. Segundo, quando ele pensar nos amigos dele chamando ele de corno. Pastor, e as mulheres aceitam? Não, as mulheres não aceitam. Elas têm uma capacidade maior de perdoar e vão convivendo, mas a vontade mesmo é dar um tiro no cabra. Mas elas não aceitam, ninguém aceita. Jesus falou também, ó, eu não divido a minha glória com ninguém. Não poder servir a dois senhores. Então, quando Jesus está falando que a igreja era morna, estava dizendo que ela era infiel. Ela tinha um pouco de Jesus e tinha um pouco do mundo. Ela vivia em cima do muro, era morna. Ela tinha um pouco de Deus e um pouco de cão. Um pouco de santidade e um pouco de pecado. Um pouco de mentira e um pouco de verdade. Um pouco de morte e um pouco de vida. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água salgada e doce. É sim, sim e não. Agora vamos para Tiago capítulo 4. Dando um pouquinho de Bíblia aqui, porque o povo pensa que igreja do fogo, igreja de avivamento, não lê Bíblia. E aqui você tem que comer Bíblia, tem que gostar aqui faz com que as folhinhas da tua Bíblia tem que ficar molinha, porque você tem que folhear a tua Bíblia aqui, amém? Então, Tiago 4, versículo 4 diz assim: infiéis, na tradução atualizada, também ali, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem, irmãos? Rapaz, você pode ser inimigo de qualquer um, irmão, mas inimigo de Deus, você está morto. Você está morto e esqueceram de te enterrar. Para não dizer está lascado. O infiel a Deus, aquele crente Raimundo, perdão os Raimundos que estão por aí, o crente Raimundo que tem um pé na igreja e outro no mundo. Não foi assim que nós crescemos? Ou não? Nós crescemos assim. Os nossos pais nos ensinaram assim.
Então bora, vamos para a igreja, vamos para a missa. Quando terminava a missa, a maioria não voltava para casa. A maioria passava pelo bar, passava pela festa, passava pela... E aí depois que voltava para casa, 4 horas da manhã. A minha vida toda foi assim. E quando eu passei a tocar em banda, eu já estava começando a Bíblia, conhecendo a Bíblia Sagrada. Eu estava num lugar chamado Veredão, conhecido também como Lameirão, as terras da Amanda lá para lá de Júlio Borges, já quase divisa com a Bahia. Fui para a missa. E aí quando terminou a missa, e eu já estava começando a ler a Bíblia, já estava ouvindo o Cid Moreira, né, lendo a Bíblia para mim, especialmente, exclusivo. Quando terminou a missa, o padre disse assim, ó: agora, saindo daqui, nós podemos todos ir ali para o clube do fulano de tal, porque Deus também está lá. Quem ia tocar a festa naquela noite? Eu ia tocar a festa. E eu reprovei aquilo que o sacerdote falou. No meu coração eu disse: tá não. Eu sei quem é que está lá. Quem está lá é o cão. É o cão que está lá, porque o que eu vejo acontecendo naquela festa, os maridos lá traindo as esposas, bebedeira, confusão. Tinha festa que a gente ficava pedindo a Deus: Senhor, se eu terminar essa festa vivo, eu vou rezar não sei quantos Pai Nosso com Ave Maria. Eu vou rezar um terço inteiro. Eu não estou falando mal da igreja não, porque tem igreja evangélica, que tem gente que sai da igreja evangélica e vai também para um motel, vai para o lugar errado. Então o erro não está no ambiente, o erro está nas pessoas que não querem obedecer às escrituras sagradas. Posso ouvir amém? Conheceu a Bíblia, sai do bar, sai do ambiente que você sabe que não tem Deus, e vai ser fiel ao Senhor. Porque eu não posso sair de um culto como este, aprendendo a obedecer a Deus, e sair daqui para um motel e achar que eu estou sendo fiel a Deus. Sair daqui para um bar, sair daqui para uma festa, e achar que estou sendo fiel a Deus. Você não está sendo fiel a Deus, você está sendo fiel a uma única coisa, ao teu instinto sexuais, de sobrevivência, sua natureza, suas paixões mundanas. É a essa natureza que você está prestando obediência e fidelidade, não a Deus. Mas amados, quando somos pegos pela fé em Jesus, quando o Espírito Santo vem e visita nosso coração e coloca aquela porção de fé, a primeira coisa que nós sentimos vontade de ser é fiéis a Deus. Quando eu me converti, tudo que eu queria é que a minha vida representasse uma fidelidade para Deus. Eu queria que Deus se agradasse de mim. Quando nós vamos olhar o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, na tradução corrigida, tem uma característica do fruto que é fé. Na atualizada é fidelidade. Aquela fé, fidelidade. Cadê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é mesmo que alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e o que? Fidelidade. Quando eu recebo Jesus no meu coração e o Espírito Santo vem e põe o fruto dentro de mim, eu vou começar a testemunhar de uma inclinação, de um desejo, de uma vontade de ser fiel ao meu Senhor. Porque é uma obra do Espírito Santo. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir aleluia? Agora, se você for para Salmo 101, versículo 6, e eu quero ler esse versículo com você em pé, para dar aquela sensação de que o pastor está conseguindo mesmo terminar na hora certa. Eu estou falando da quarta evidência da fé. Qual é essa última evidência que eu estou falando? Como? Diga, fidelidade. Os meus olhos, diz quem? O Senhor, Deus. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Presta atenção. Na tradução atualizada, que essa aqui é uma tradução atualizada, mas é uma atualizada diferente. E na corrigida vai dizer assim, ó: os meus olhos procurarão. Tem alguém que tem essa tradução aí? Está aí? Aqui, ó. Os meus olhos procurarão. Ó para mim aqui, ó.
Deus está assim para você. Cadê? Quem é fiel? Quem é fiel? Quem é fiel? Quem é fiel? Os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Para quê? Para que habite comigo. Quem quer que Deus entre com você na sua própria casa, diz amém. Quem quer andar com Deus o dia todo, diga aleluia. O segredo é você ser fiel ao Senhor, para que andem comigo, para que estejam comigo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, justo, esse me servirá. Quem quer servir a Deus aí diz amém. Existe uma diferença entre servir a Deus e servir a casa de Deus. Tem muita gente que serve a casa de Deus porque foi conclamado, aprendeu a servir a casa de Deus, mas Deus não recebe o seu serviço, porque embora ele é fiel ao pastor, é fiel ao sistema da igreja, não é fiel a Deus. Pessoas que estão aqui servindo a casa de Deus e tem uma aparência de santidade, mas lá fora vive uma vida infiel com Deus, uma vida pornográfica, uma vida injusta, uma vida mentirosa. Serve a casa de Deus, mas não serve a Deus, porque para servir a Deus tem que ser fiel. Ei! Então, a primeira coisa dessa quarta característica: se você é fiel a Deus, você anda com Deus. Segunda coisa: se você é fiel a Deus, você serve a Deus. E a terceira coisa, que essa eu tenho certeza que você vai se alegrar, porque eu fico muito feliz quando eu vejo essas coisas na Bíblia. Terceira coisa: quem é fiel a Deus não morre sem experimentar o muito de Deus. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Ô igreja sem empolgação, como é que eu faço, Jesus? Você quer pro povo estar quebrando as cadeiras, meu amigo? É por estar chutando, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Pastor, mas eu já vi, mas se alegra porque está vendo de novo. Eu vou pregar nas outras igrejas, a gente correndo por ali, gente, meu Deus do céu, é gente sapateando, porque a palavra entra, eu prego aqui, o povo, mas pastor, mas tua cara todo dia, ninguém aguenta, tá bom demais, ó, baixa a bola, baixo não. Eu rejeitei 2 convites para pregar no retiro de carnaval, na segunda-feira de manhã. 2 pastores me chamou, e quando eles chamam, sabe como é que eles chamam? Pastor, eu estou te chamando aqui porque eu quero botar fogo aqui, eu quero que o povo saia diferente. Então o povo quer uma coisa forte, porque quando eu vou pregar nesses lugares, o povo quer subir para o telhado. Aí aqui eu prego, o povo, amém pastor. Meu irmão, acorda, desperta tu que dormes. Se você for fiel ao Senhor, você não vai conseguir administrar tantas bênçãos que Ele vai te dar. Quem é fiel no pouco ou no muito será colocado. Não é certeza. Jesus falou: aquele que deixou tudo por mim vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra e ainda salvação no céu. Irmão, eu estou crendo tanto que nós vamos pegar coisas grandes de Deus nesse ano ainda. Você não termina 2018 sem ver coisas que você nunca imaginou em ver. Em nome de Jesus, amém? Levante as mãos na posição de receber, que eu quero ministrar essa palavra sobre o seu coração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu clamo. Obrigado pela visitação que o Senhor já nos deu no começo do culto. E obrigado por essa palavra que eu tenho certeza que está fortalecendo o teu povo, porque está me fortalecendo também. Eu saio desse momento de ensinamento fortalecido em Ti. E eu quero te agradecer porque eu sei que o teu povo tem um coração aberto para a tua palavra. Então eu te peço, dá-nos mais esperança. Aumenta a nossa esperança de maneira que seja uma âncora para a nossa vida. Senhor, mais esperança em Ti, porque a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e eu sei que Teu povo vai sair daqui renovado. Senhor, eu te clamo por mais perseverança, ainda que as lutas estejam grandes, ajuda-nos a perseverar. Oh Senhor, na oração, ao invés de murmurarmos, ao invés de ficarmos nos dando ao luxo de repensar ou tentar desistir, pensar em desistir, que nós possamos ganhar tempo orando, perseverando, orando e perseverando, porque a vitória é certa. Senhor, nos ajude dia após dia aprendermos a sermos mais obedientes ao Senhor, obedecermos
naquilo que concordamos, e obedecemos a Ti naquilo que nossa natureza não está concordando, não está engolindo. Mas se a Tua palavra diz que devemos obedecer, nós vamos obedecer até contra a esperança, até contra a nossa falta de entendimento. Vamos obedecer a Tua palavra, porque a obediência é o ambiente da proteção. E por fim, Senhor, pedimos, nos ajuda a sermos fiéis a Ti. Tua palavra fala sobre Antipas, a fiel testemunha, que não negou o Senhor mesmo em face da morte. Que o Senhor traga sobre nós fidelidade, fidelidade a Ti, porque se formos fiéis a Ti, nós seremos fiéis ao nosso patrão. Se formos fiéis a Ti, seremos fiéis ao nosso cônjuge, à esposa, ao esposo. Se formos fiéis a Ti, seremos fiéis no ministério onde o Senhor nos colocou. Se formos fiéis a Ti, andaremos contigo, habitaremos contigo. Se formos fiéis a Ti, Senhor, Te serviremos, e não apenas a obra do Senhor, mas serviremos ao próprio Senhor. E se formos fiéis a Ti, nós teremos um futuro de glória, um futuro de prosperidade, um futuro de coisas grandes, porque quem é fiel no pouco, no muito será colocado, e a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor fala a verdade. E eu quero declarar que essa igreja vai experimentar coisas grandes, porque o Senhor está trabalhando no coração do teu povo. Aqui o Senhor está arrancando corações fiéis, aqui o Senhor está trabalhando corações que vão ser fiéis até nas mínimas coisas, e no muito serão colocados, porque habitarão com o Senhor, servirão ao Senhor. Eu quero declarar um grande avivamento nesta igreja, na casa de cada um, no coração, nos membros. As pessoas sentirão que o próprio Espírito Santo está dentro da sua casa, tocando, afugentando o mal. Em nome de Jesus, eu profetizo que o teu povo vai prosperar, que o teu povo vai experimentar coisas grandes, que o teu povo vai começar a experimentar coisas que virão com facilidade, sem se esforçar, porque é o próprio Senhor acrescentando. Eu profetizo que o teu povo vai ter acréscimo do Senhor. Onde esse filho, essa filha de Deus colocar as mãos, o Senhor vai prosperar. Onde você colocar os pés, o Senhor vai te dar como herança. As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, as coisas vão começar a tomar rumos novos. Os teus filhos vão enxergar Deus na tua vida, e os teus filhos vão querer andar no caminho que você anda. É pela presença do Senhor que isso vai acontecer. O Senhor vai te prosperar, o Senhor vai fazer recursos vir para a tua mão. Coisas que você não pediu virão para a tua mão, e você vai honrar Deus com isso, porque se você é fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Se você é fiel no teu salário, Ele vai te dar riquezas, Ele vai te dar prosperidade, porque você vai então continuar sendo fiel a Ele, e o que Ele coloca na tua mão está seguro, porque é dele também. O Senhor vai te prosperar, vai te fazer feliz, vai te dar respaldo no teu casamento, na tua família. Eu declaro que tudo que diz respeito a você tem respaldo de Deus, porque todas as coisas cooperam para o teu bem, porque você ama a Deus. Põe a mão no seu coração agora. Eu quero terminar nesse momento fazendo a última oração. Se tem alguém aqui nessa noite que não é crente ainda, e gostaria de entregar sua vida para Jesus agora, levante a sua mão e eu quero orar por você. Pastor, ainda não sou crente, eu quero hoje me converter. Então levante bem alta a sua mão, eu quero orar por você. Ou você que um dia foi crente, saiu da igreja, se desanimou, se afastou, por um motivo ou outro, e hoje gostaria de voltar para a igreja, para o reino de Deus, se reconciliar com Jesus. É para você também, ou pela primeira vez, ou você que queira se reconciliar. Tem alguém que esteja com desejo de entregar sua vida para Jesus, ou se reconciliar? Levante a mão e eu vou orar por você agora. Se tiver, se manifeste. Se o Espírito Santo está te chamando, não resista. Se o Espírito Santo está chamando você, levante sua mão. Vai ser a melhor e maior decisão que você vai estar tomando na sua vida. Pastor, você falou aí de esperança, falou de perseverança, falou de obediência, de fidelidade. Eu não tenho condições de fazer nada disso. Não é você, é o Espírito Santo dentro de você que vai te capacitar. Se você não terá uma transformação, se você não tem uma transformação imediata, Ele vai fazer isso ser gradativo. Ele vai fazer você ir alcançando isso aos poucos. Daqui a pouco você mesmo está sentindo o nojo do pecado. Então, se tem alguém decidido entregar a vida para Jesus agora, é a última vez que eu pergunto, levante sua mão e eu quero orar por você. Ou se reconciliar, pastor, eu estava desviado, hoje eu quero voltar para Jesus. Então levante sua mão, eu quero orar por você. Se não tem,
toda a igreja com a mão levantada na posição de receber. Que essa palavra, Jesus, caia como um bálsamo nos corações, como semente incorruptível, e que a partir de agora mesmo, cada um sinta essa palavra nascendo, germinando e produzindo muitos frutos, porque só o Senhor pode nos ajudar a ter esperança, a sermos perseverantes, obedientes e fiéis. Então entregamos nosso coração nas tuas mãos, e eu peço que assim seja sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, amém. Deus abençoe. Vamos só identificar os nossos visitantes. Você que nos visitou e não é dessa igreja ainda, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, quem mais? 6, 7 pessoas nos visitando, ou 8, amém? Vocês são muitíssimamente bem-vindos no nosso meio.